Tá começando mais um Papo Business, temporada quentinha, saindo do forno e recheada de novidades. Cara, é uma alegria imensa retomar esse projeto, que é uma realização do Arca Business, que tem a intenção de trazer conteúdo relevante, insights poderosíssimos e trazer pessoas de negócios que fazem a diferença em Vitória e região. Então, assim, você que já está entrando, já deixa seu like e manda aviãozinho para aquele seu amigo que adora uma teoria da conspiração, que rejeita qualquer tipo de tecnologia nova. Se fosse do meu tempo, é porque assistiu demais o Exterminador do Futuro de Schwarzenegger, né? Então, assim, é importante porque hoje a gente vai falar de um tema que já faz parte do cotidiano de todas as pessoas, especialmente no mundo dos negócios e na nova economia, né? A gente vai falar bastante sobre inteligência artificial. É um tema que, para alguns, parece ser a onda do momento, mas eles não percebem que é uma verdadeira revolução que está em andamento e está transformando o cenário ali profissional e empresarial. Enfim, vou apresentar meu convidado, que é uma fera no assunto, cara. Ele é empreendedor que não apenas acompanha o futuro, mas ajuda a construí-lo. Fundador do Contador de Padarias, Bizu Fiscal e CPTO Connect. Ele tem transformado a forma como empresários lidam com gestão, finanças e tecnologia. Especialista em inteligência artificial aplicada à tomada de decisão, sua missão é clara: tirar o empresário do caos e levá-lo à clareza, simplificando o que parece complexo e mostrando que é possível crescer inovando com segurança e inteligência. Graduado em Sistemas de Informação, com MBA em Auditoria Digital e Direito Tributário, ele é mentor, palestrante e referência em inovação aplicada aos negócios. Um verdadeiro tradutor do futuro para a linguagem do presente, já que o futuro é agora. Adailton Amâncio, meu irmão, quase que eu não te trago aqui, velho. Quase que não sai, né? O cara vive viajando, vive palestrando. Cara, você é um cara que, pra gente hoje sentar numa cadeira dessa Cara, eu estou muito feliz de ter você aqui, cara. Pô, Beto, uma honra estar aqui. Segunda temporada do Papo Business. E cheio de novidade, né, velho? A gente já está num outro formato. Tu acompanhou que a gente começou ali, fazendo as lives no Instagram. Era só a lapelazinha aqui. Sentava e conversava sobre negócio. Eu acho que a intenção era muito forte nesse sentido. Mas pensando em ampliar essas vozes, contar histórias como a sua também, de vários outros empresários que já passaram e que vão passar por aqui. Cara, a gente tem que ir moldando e melhorando ali os espaços, a produção da gente. Hoje a gente está com o Aleph, com o Israel, né, que está dando um suporte aqui a gente. Espero que dê tudo certo. Tá sendo piloto aqui, você está sendo... E assim, é gratificante estar aqui hoje. E da primeira temporada a gente não conseguiu. Foi. A gente não conseguiu bater a agenda e dessa vez deu certo. E muito obrigado pelo convite de estar aqui. Obrigado pela apresentação. Eu que agradeço estar aqui, cara. Mas, bicho, você realmente tá despontando aí como uma referência muito grande, cara. Eu tenho acompanhado, a gente tem acompanhado e fica muito feliz de ter um parceiro como você nesse processo. Então, detalhe, as pessoas não sabem que inteligência artificial é um assunto que eu não queria falar. Tu não queria... Porque assim, eu tive... E quem é que vai falar se não for você, cara? Porque assim, Beto, eu tenho várias formações feitas, você listou aí, mas no jogo dos negócios, se você não tiver ali na prática e adquirindo um repertório, cara, não vai. A prática, ela mostra um cenário totalmente diferente do que a faculdade mostra, né? Sim, eu penso Adailton, que é justamente essa falta de informação sobre a ferramenta que as pessoas não têm. E aí há um mau uso da ferramenta, né, em toda a potencialidade dela. É um tema que está muito presente nos dias de hoje, principalmente com a chegada ali do ChatGPT, né, que difundiu, né? Difundiu, democratizou. Acesso. Sim. Porque o que acontece, Beto? Eu tive acesso comecei a estudar inteligência artificial na graduação. E daí, naquele momento, parecia coisa de ficção científica. Em 2014, eu comecei a trabalhar com alguns projetos com inteligência artificial. E as pessoas não acreditavam que aquilo ali iria vingar, né? Depois, antes da pandemia, eu comecei a falar ali sobre blockchain e inteligência artificial na contabilidade. E as pessoas também não acreditavam. E o massa de tudo isso é ver que tudo aquilo que a gente conversava lá no passado
que parecia ficção científica e hoje é realidade. E o ChatGPT, ele de fato fez as pessoas ter acesso fácil ao recurso de inteligência artificial. Só que tem uma diferença aí. O ChatGPT, a gente chama que é uma inteligência artificial generativa. Né? Ele aprendeu com todo o conteúdo que está disponível ali na web e quando as pessoas foram utilizar, tiveram mais facilidade de usar. Porque assim, o que a gente tem que entender, e daí é um princípio que eu trago quando eu vou falar de inteligência artificial, as pessoas me perguntam, como é que eu devo utilizar ChatGPT, esses recursos de IA, como é que eu tenho que usar? O que eu falo é, primeiro você ensina. Porque é o conceito da inteligência artificial. Primeiro você ensinar. Eu penso que é justamente isso que as pessoas não entendem. A gente vai ter que falar muito isso e abrir essa mentalidade, né, do uso da ferramenta em toda a sua potencialidade, das habilidades que o profissional, o empresário vai ter que adquirir no momento de hoje. Porque, como você falou, e se eu não me engano, desde a década de 50 que se fala em inteligência artificial. E ela faz parte do nosso cotidiano há muito tempo também. Ali nos assistentes de voz Siri, nos GPS, né, de Waze. Então, assim, os algoritmos de sugestões na Netflix, quando sugere lá a série, já existia. O que eu penso é que assim, antes, ela talvez, na década de 50, por exemplo, para frente, bem antes do ChatGPT, a gente não tinha uma infraestrutura robusta para suportar toda essa potência que é a ferramenta. Processamento de dados, a gente não tinha. Isso, não tinha. Para você ter ideia, quando eu tive acesso, eu comecei a trabalhar com recurso de IA, a gente tinha que pegar o conteúdo e fazer cálculo no código. E assim, eu tenho como formação sistema de informação. Não programo nada. A minha área é projeto de inovação. Projeto de inovação aí sempre eu gostei de fazer, fiz vários projetos de inovação, com blockchain, inteligência artificial, câmera de calor, enfim, várias coisas. Antes de surgir tudo isso, rastreabilidade, a gente já conversou bastante. RFID. Então, assim, isso me ajudou bastante. Só que qual era a dificuldade que a gente tinha naquela época? Autoprocessamento de dados. Sim. E hoje a gente tem autoprocessamento de dados. Tendência é... E você vê, você faz uma pergunta ali, eu falo muito do ChatGPT, eu comento porque é o mais popular, é o que eu uso, mas eu vou até tocar no assunto e depois me lembro de falar disso, a consequência que isso está gerando nas pessoas, no comportamento dos negócios e um risco que isso vai ter para toda a sociedade de uma maneira geral, né? O advento do ChatGPT e essa nova onda que está acontecendo. Vamos já falar. Anota aí para a gente falar sobre isso. Vamos falar disso, mas eu queria aproveitar um gancho com relação ao que você está falando de infraestrutura, porque a IA só tem validade ali, ela só vale a pena se ela tiver um bom equipamento na mão, né? O equipamento certo. E aí, não adianta nada você ter os melhores aplicativos de IA e não ter uma qualidade ali de integração, né? O que me remete ao Papo Business dessa temporada é um oferecimento do Renan iPhone, né? Renan iPhone, que é uma loja referência de iPhones aqui em Vitória. Acho que tem tudo a ver com o assunto e tecnologia. Além de aparelhos de ponta, né, que ele disponibiliza, ele também tem uma assistência especializada e um atendimento totalmente diferenciado. Por sinal, ele mandou aqui um brinde para você. Certo? Obrigado, Renan. Renan é parceiro nosso aí. Renan, eu conheci Renan quando ele estava começando. Eu comprei a ele um iPhone 7, que inclusive ainda tenho esse iPhone 7. Eu comprei comprei um seminovo na época. Ainda parcelei, eu acho que foi em 10 vezes. Era o celular, né, na época? Era o celular. Renan, estamos aqui. É isso. Se você quer levar a inteligência artificial de verdade, né, para o seu negócio, cara, começa pelo aparelho. Né? Então, Renan, nisso ele é imbatível, cara. Mas eu queria, Adailton, para a gente começar aqui, eu queria trazer uns dados e a gente discutir sobre isso, certo? Pode ser? Vamos lá. Deixa eu trazer aqui algumas coisas que eu puxei. Técnico, já... pessoal, não, cara, umas curiosidades aqui, eu acho que as legal. pessoas merecem trazer. Mas só para o pessoal que está em casa entender, a gente não vai aqui tratar sobre termo técnico, esse negócio muito complicado. Não vai tratar porque eu não entendo disso também, não adianta, né? O que ele trouxer de técnica aqui, a gente vai tentar criar uma analogia para simplificar, porque a pegada é simplificar o complexo. É isso, até a inteligência artificial veio para isso também, né? Para simplificar o que é complexo. Vamos lá. Pessoal, só umas curiosidades aqui, ó. O ChatGPT foi lançado ali em final de novembro de 2022.
alcançou 1 milhão de usuários em apenas 5 dias. E aí ele bateu o Instagram, que levou para alcançar essa marca, levou 2 meses e meio, Spotify 5 meses, Facebook 10 meses, Netflix quase 4 anos, aí, pouco mais de 3 anos, para alcançar 1 milhão de usuários. E aí, em 2 meses, ele atingiu a marca de 100 milhões de usuários, tornando a ferramenta digital com maior adesão da história. E aí entra na questão dos riscos que a gente vem correndo, a gente pode começar por aí. Mas, assim, mais algumas informações, né? A capacidade de IA vem dobrando, né, exponencialmente, e a previsão é que, em menos de 5 anos, ela alcance 500 vezes de mais potência. O custo da ferramenta também vem barateando vai tender a zero ali. Uma pesquisa recente da Google indica que 54% dos brasileiros usaram IA generativa em 2024, superando a média global de 48%, o que demonstra que o brasileiro também está muito mergulhado nesse sentido. E se a gente for trazer para o impacto dos negócios da produtividade, tem um dado aqui do Fórum Econômico Mundial, um relatório agora de 2025, que estima que 59% dos trabalhadores precisarão se requalificar até 2030. E no Brasil, quase 40% das competências precisarão ser requalificadas. Então, assim, pegando esses dados aqui, e aí você já trouxe uma questão do ChatGPT, que a gente pode já começar falando. Cara, conta um pouquinho aqui, para quem não conhece tanto, que precisa se aprofundar um pouco, entender o que é que está acontecendo de fato. Beto, é o seguinte, está acontecendo um movimento muito grande, as pessoas, feito você falou de tecnologia, hoje é mais fácil a gente ter acesso a uma internet e a um celular. Então, esse acesso fácil da sociedade aos recursos de tecnologia tem facilitado muito o uso de ferramentas como o ChatGPT. As pessoas não entendiam o que era inteligência artificial. E daí o que eu vejo acontecer muito aqui no Brasil são as trends, né? Então, sai uma trend de uma imagem, de um vídeo com IA, de um textozinho com IA. Então, o brasileiro vai muito nessa questão das trends. Então, o que eu estou vendo hoje, acompanhando, as pessoas estão utilizando muito recurso com inteligência artificial, de fato, aqui no Brasil. Cada vez mais, está sendo mais... Se você for ver, os recursos de inteligência artificial para gerar áudio e vídeo têm melhorado cada vez mais. Então, isso demonstra que a gente está tendo um poder computacional maior. Só que aí a gente tem que falar sobre o comportamento das pessoas sobre o uso da tecnologia. Eu não sei se você, ou você que está em casa assistindo, se você escuta o áudio do WhatsApp em 2x, 1.5x, a gente não tinha esse recurso. Depois que a gente começou a ter acesso a esse recurso no WhatsApp, a gente começou a escutar o áudio acelerado, a gente vai no YouTube assistir um vídeo, assistir uma aula em qualquer plataforma de vídeo, de streaming. A gente assiste o áudio acelerado porque a gente quer terminar aquilo mais rápido. Isso desencadeou o quê? Desencadeou o aumento do nível de ansiedade das pessoas. Com certeza. As pessoas não têm mais paciência em conversar, em escutar. É muito difícil as pessoas estar numa mesa de reunião conseguir tolerar uma reunião por muito tempo, feito era antigamente. Cara, ele lê um livro, bicho. O cara, feito você disse, não quero nem ler um livro. Minha menina ontem, a gente estava na cozinha ali preparando o jantar, minha menina vai fazer 16 anos agora no final do ano, ela disse, cara, eu tô sem paciência para assistir filme, cara. Eu digo, cara, realmente mudou completamente o comportamento, né, das pessoas. E daí, a gente notou que teve um aumento muito grande de pessoas ficando doentes, aumento de ansiedade, aumento de depressão. E, querendo ou não, ações como essa de áudio acelerado, de você escutar o áudio acelerado, isso vai desencadeando nas pessoas o processo de ansiedade. Se você notar, eu atendo muitos empresários. Hoje eu atendo muitos empresários, desde mentoria, desde no escritório de contabilidade. Sim. Cara, a todo momento eu estou me conectando, que seja de mastermind, de mentorias que eu participo. E o que mais a gente observa são pessoas com nível de ansiedade alto. Então, vê, um comportamento, um processo de tecnologia, um áudio avançado, que foi colocado ali no WhatsApp, que depois todas as plataformas começaram a utilizar, cara, desencadeou isso. E daí, por que eu falei sobre o áudio? Porque depois você vem para a questão do uso da inteligência artificial. As pessoas têm dificuldade de usar, são poucas pessoas que sabem usar, por exemplo, o ChatGPT, é muito simples de você usar. O que você perguntar a ele, ele vai dar como resposta. Mas isso não quer dizer que a resposta está correta. Sim. E daí a gente tem que falar, quando a gente vai falar de IA, Beto, a gente tem que falar de comportamento. Porque, cara, as pessoas não estão sabendo utilizar a inteligência artificial.
As pessoas utilizam no Brasil inteligência artificial como brincadeira, para criar vídeo, para criar meme. Sim. E quando a gente vai para negócio, as pessoas têm dificuldade de utilizar, e assim, a gente vê uma pequena minoria de empresas que estão sabendo utilizar. Por quê? Cara, a gente sempre quer pular etapa. A gente sempre quer pular aquilo. Recai na aceleração que você quer as coisas de imediato, os resultados de imediato. Isso. Também, né? E é até uma coisa que eu falo nas palestras que eu faço. Cara, quando você aprendeu a somar na escola, você aprendeu primeiro a fazer o quê? A contar. Sim. Primeiro você aprende a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10, né? E é lindo quando a gente vê a criancinha ali contando de 1 até 10. Aí depois você aprende o quê? Somar, subtrair, multiplicar, dividir. E daí, quando o usuário tem acesso a um recurso super potente, como o ChatGPT, eu falar aqui do ChatGPT, não vou falar nem de uma a outra, tá? Eu acho que o que a gente tem que pegar aqui é o conceito e o que é que está por trás da tecnologia. Mas, cara, quando a gente pega um recurso super poderoso de inteligência artificial, a tendência da gente de pular a etapa é o quê? Fazer algo complexo. E daí a gente não faz o básico. E esse básico é o quê? Vamos falar de negócio, né? Papo business, negócio. Sim. Uso nos negócios. Se você for pegar, até você que está aí, você que usa o ChatGPT, provavelmente você que é empresário, que tem funcionário, provavelmente você ainda não utilizou um recurso feito ChatGPT para gerar uma ferramenta simples, né, de delegação de tarefas, de criar um POP. Sim, porque no processo de negócios, aí é o que você está falando, as pessoas não utilizam a ferramenta com assertividade para poder gerar um resultado no negócio. E aí você está falando de processos. Cara, é o básico bem feito. É isso, gerar então, processo. Assim, cara, se a inteligência artificial primeiro você ensina, por mais que ela tenha todo o conhecimento, então se você pega o conhecimento depende de você conduzi-la, né? E daí as pessoas têm dificuldade de quê? As pessoas têm dificuldade de ensinar, as pessoas têm dificuldade de delegar e as pessoas têm dificuldade de processos. Então, se você não entende de processos, se você não sabe delegar, se você não sabe ensinar, você vai ter dificuldade sim de usar. Sim. E você pode estar aí pensando, poxa, eu uso e dá certo. Cara, para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. E daí o que é que acontece? Essa intenção da gente que vem muito do comportamento e esse desenvolvimento do ser humano ao longo de toda a jornada, vem de que a gente tende a pular etapa. A tecnologia faz com que a gente pule etapa. Então, quando a gente vai utilizar nos negócios, a gente quer pular etapa. Então, nem tudo que o ChatGPT vai dar ou qualquer outra recurso de inteligência artificial vai dar, não quer dizer que esteja certo. E daí, eu vou pegar só a questão, vou bater justamente nessa questão do ponto da delegação, Beto. Por quê? Eu acompanho empresários, eu acompanho 10 empresários numa mentoria individual. Eu sempre falo, é tipo assim, quando as pessoas, como é que funciona a mentoria? É tipo como se fosse um personal para o empresário. E não é só sobre a inteligência artificial. É sobre processo, é sobre mentalidade. E daí eu aplico uma ferramenta, Beto, que se chama a planilha de habilidade única. Porque a gente tem a pirâmide da alta produtividade, que a gente tem aquela parte ali que fala sobre o que gera zero valor, o que gera baixo valor, e o que gera alto valor financeiro, que é que gera alto valor para o negócio. E a gente vê, quando a gente faz um mapeamento, que a maioria dos empresários está ali gastando o tempo dele, que é caríssimo, com coisas que não geram valor para o negócio dele. Ou, muitas vezes, está ali focado numa operação que ele poderia delegar para uma outra pessoa. E daí, por que eu vou falar da delegação? Ou para a própria inteligência, cara. Algumas coisas que tem repetições, né? A inteligência ela pode contribuir. Muita repetição, processo estabelecido que você pode integrar com algum sistema. É aí onde entra a inteligência. Mas o que você está me dizendo é que primeiro precisa se criar algumas habilidades, se constituir algumas habilidades em alguma mentalidade, para que isso possa, de fato, surtir efeito. Né? Se o cara não sabe o processo? Pois é. Como é que ele vai desenhar um fluxo de automação? Porque a gente tem que separar a seguinte situação. Hoje se fala muito em assistentes, em agentes. Se você entrar na internet, tem um monte de especialista. Hoje eu vou dizendo, eu não me considero especialista. Como eu falei no início, né? Eu não queria nem falar sobre inteligência artificial. Como é que começou esse rolê de inteligência artificial na minha jornada? É assim, eu sou um cara de tecnologia, eu falo sobre tecnologia, não só sobre IA, mas minha pegada é voltada para negócio. Minha pegada é voltada para empresário. Eu ajudo o empresário a descomplicar o complexo. E dentro disso eu uso o recurso de IA e tecnologia. E daí, o que foi que aconteceu? As pessoas começaram a observar que o que eu faço no meu dia a dia, e assim,
Para você ver, minha agenda é extremamente apertada e eu estou envolvido em vários projetos e eu consigo tocar. Porque eu uso IA hoje e uso muito processo de automação no que eu faço. Porque, cara, no final do dia eu quero só ter mais horas de sono, que era o que eu não conseguia ter antes. Então, tipo, as pessoas viam eu tendo resultado com uso de tecnologia e falei, poxa, vamos falar sobre IA, só que eu queria falar de outra coisa. Por exemplo, eu gosto muito de falar sobre auditoria, sobre o comportamento do empresário. E daí eu fui participar de um evento, a convite de um empresário, eu passei 3 temas e ele pediu para falar de IA. E, pô, eu não tinha nem a apresentação pronta. Eu montei a apresentação 30 minutos antes da palestra. E a apresentação que eu uso até hoje, só para você ter ideia. Assim, deu tão certo. Então, eu comecei a observar os resultados que as pessoas que estavam ali me escutando, elas começavam a ter e mandavam depoimentos, poxa, eu preciso ajudar mais pessoas com isso. Pegando esse ponto dos empresários que eu estava falando, e porque eu não queria falar sobre inteligência artificial, e hoje acabou que eu estou falando, e a gente, pegando o gancho do que eu falei, né? Hoje tem muito especialista, muita gente que estuda ali o ChatGPT por 7 dias e se torna especialista, abre um curso, abre uma mentoria. Cara... Pelo próprio... faz um prompt para ensinar ele a usar o chat. E não tem lugar melhor de você aprender do que o ChatGPT ali. Ele consegue... E assim, dá para você usar até para fazer treinamento dentro das empresas. Só que daí entra a seguinte situação. Muito que se vende hoje, muitas pessoas não estão utilizando. Eu pergunto a você, faça uma reflexão. Você fica aí conversando com a IA no WhatsApp? Você fica conversando ali com o processo robotizado? Você fica conversando com a IA pelo telefone? Não fica. Então, assim, dentro de negócio, a gente precisa saber aonde é que a gente vai utilizar. Sim. As pessoas me perguntam muito, Dailton, como é que eu faço para automatizar meu processo de atendimento? Pô, primeiro você tem que entender o produto que você vende. Pô, se você vende um produto ali com um ticket mais baixo, que para você escalar, você precisa ter um processo de venda muito entender grande, de jornada de consumo, precisa entender uma série de questões, lógico. E daí é o seguinte, aí faz sentido você usar realmente um recurso de inteligência artificial que isso vai ajudar bastante. Só que tem outro ponto aí. Outro ponto é o seguinte, se você trabalha com high ticket, pô, o cara que é empresário, o cara que vai comprar um high ticket, ele quer conversar com um humano. Sim. Né? E daí você tem que entender onde é que você vai aplicar esse recurso. Mas voltando do que eu estava falando dos profissionais, de como é que o pessoal está se comportando, é o seguinte, a gente vai ter aí uma demanda gigantesca de empresas precisando de ajuda. Por quê? Muita gente está utilizando inteligência artificial sem saber o conceito por trás, pulando as etapas, sem desenhar um fluxo, sem desenhar um processo, sem saber o que realmente quer. E o que é que vai começar a acontecer? Falsas verdades. Porque assim, o ChatGPT, como qualquer outra inteligência artificial, a essência dela, ela vai, você faz ali uma pesquisa, uma pergunta que é mais um erro que as pessoas têm ao usar a inteligência artificial. Quer usar como se fosse um Google. Pessoal, inteligência artificial é como se fosse um novo letramento. Tá? É como se fosse um novo letramento. É tipo, lá atrás, quando surgiu a internet, pô, tinha muito conteúdo, pô, como é que a gente vai usar a internet? Breve, vai acontecer a mesma coisa com inteligência artificial. Isso vai ser tão natural. Se for mais atrás ainda é energia elétrica, porque a galera se revoltava com os lampiões a querosene ali e tal. E daí vem uma dica, né? Se você faz pesquisa como se faz no Google, a gente sabe hoje que tem recurso ali de fazer pesquisa, mas se você fica fazendo pesquisa em ferramenta de inteligência artificial, pô, você está usando de maneira errada. Primeiro você tem que dar o conceito, você tem que subutilizando, dar né? A instrução. Então primeiro você ensina e eu falo o seguinte, pô, um prompt, que o pessoal chama prompt, eu chamo de comando para ficar mais fácil. Um comando bem elaborado, ele vai ter ali 10, 15, 20 linhas. Pô, você tem que usar o recurso de IA, principalmente nos negócios, como se você estivesse ensinando alguém. Sim. Então, primeiro você ensina, você dá o contexto. É um processo de liderança, você tem que ser líder, né? Tem que ser líder, inclusive da IA. Dailton, eu não sei o que é que eu vou pesquisar, eu estou tentando entender. Então, primeiro tu faz uma pesquisa, pede ajuda a ele para estruturar o comando, e depois você dá o comando que ele gerou, você manda para ele novamente. Porque, assim, Beto, o que as pessoas têm que entender pô, primeiro a gente tem que ensinar. Como é que funciona em IA? Você dá o comando, ela vai... É como se, imagina, tem 10 portas aqui, 10 portas. Então, tipo, a resposta que você quer está na porta 10. Mas, tipo, se você não for específico, ela vai te levar na primeira, ela vai trazer. E daí, como você... está do outro lado, normalmente não sabe se... Pô, será que é esse resultado que eu estou buscando? Sim. E se você olhar, ela dá uma resposta assim encantadora. O resultado da primeira ela é uma convicção tão grande que você... E se você disser que ela está errada, ela ainda pede desculpa e tenta se corrigir. Mas assim, André, tem uma coisa que você está falando, cara, que bicho, as pessoas não sabem falar... Cara, eu não queria tanto estar falando de IA,
Pelo contrário, cara. Eu acho que pessoas como você, que tem uma visão completamente diferente do uso da ferramenta para os negócios, pode contribuir bastante, cara. Sim. E tem contribuído, porque eu tenho acompanhado. Você fica nessa modéstia aí, mas, cara, as pessoas estão escutando o que você está falando justamente porque você se aprofundou na questão. Então, assim, é importantíssimo que a gente possa trazer, né, trazer esses questionamentos de que, cara, a inteligência artificial está aí, tem questões de que se ela vai substituir o humano ou não. Eu penso que, em alguns aspectos, ela vai facilitar a vida do ser humano e a gente vai poder ser um pouco mais humano. Como você disse, eu preciso descansar mais um pouco. Ganhar mais horas de sono. É isso, ganhou mais horas de sono e tal, enfim. Então, assim, se a gente souber usar com a inteligência, e para isso a gente precisa difundir bastante. O Brasil é uma potência nessa utilização, né, da inteligência artificial. Eu acho que precisa de mais pessoas falando sobre essa temática para que a gente possa... Nas escolas não se fala, cara. E assim, Beto, você trouxe um ponto e daí vê a seguinte virada. O que é que virou minha chave de continuar fazendo e estar aceitando? Por exemplo, se você me acompanha na rede social... Você vai ver, sempre estou postando depoimento de pessoas que assistiu algum evento que eu participei, que eu fiz alguma palestra. Assim. Inclusive mudando resultados de fato em empreendimentos. Eu vejo que os empresários que você faz as mentorias, cara, é surreal. Eles ficam impressionados com a possibilidade que você dá para que eles possam se desenvolver. E daí trazer esse tipo de posicionamento diferente do que as pessoas veem na internet, porque assim, quando as pessoas vão ver alguém, e não sei você que está aí assistindo, não sei o que você estava esperando de uma live de um cara que fala sobre inteligência artificial, a gente tem que falar a real. O que é que acontece por trás e as consequências que isso vai ocasionar. Então, quando a gente traz o camarada, porque assim, o camarada do empresário, né? Quando a gente traz o cara para, bota o pé no chão, porque assim, a tecnologia é muito tentadora. E daí, eu vou trazer outra situação aqui para vocês. Presta atenção nisso aqui. O cara, às vezes, não sabe o que quer. Então, ele tem um problema para resolver na empresa dele. E esse problema, ele não consegue resolver. E daí, ele encontra uma ferramenta feita o ChatGPT ou qualquer outra recurso de inteligência artificial, porque assim, a gente tem as IA generativa, que é muito popular, Gemini, GPT, eu uso muito GPT para resolver o meu negócio. Eu sou empresário, empreendedor, enfim. O ChatGPT me ajuda demais no meu rolê, é que mais se atualiza, eu utilizo muito para as soluções que a gente cria, já vou falar sobre isso. Eu utilizo muito a API do ChatGPT. Mas só que eu quero trazer aqui uma reflexão. O camarada tem um problema. E daí ele pega uma ferramenta para resolver aquele problema. Aí, amanhã sai outra ferramenta. Aí ele nem resolveu o problema com a anterior. Ele já vai para outra ferramenta. Aí, próxima semana, já muda, já surge uma nova. A turma chama de paradoxo da escolha, cara. É uma eu chamo isso, sabe de quê? É a síndrome do objeto brilhante. Né? O que está brilhando mais, você vai, pula e você acaba... Passou um ano, tu não resolveu o teu problema. Cara, começa a utilizar resolvendo o básico. Se você começar a utilizar para resolver o básico, você que é empresário é o quê? Cara, se tu não tem ali documentado RCF, responsabilidade-chave da função, se tu não sabe delegar, se tu não documenta, tu não coloca no papel, ou no PDF, né, que eu sou contra papel, se tu não coloca de forma detalhada o que você está esperando daquela tarefa que o teu funcionário vai desempenhar, cara, se ele errar, e por mais que você diga, mas daí eu conversei com ele, eu ensinei a ele. Cara, se ele errar, o erro é teu, empresário, não é do funcionário. Se você não documentar, alinhou expectativa, Beto, e daí o que é que acontece em cima disso? Né? E é bem interessante. Cara, por que as pessoas não fazem isso? Porque no dia a dia é muito corrido. Só que se tu pega a tarefa, tu ali, coloca o que tu espera da tarefa. Tu diz assim, agora você é um especialista em criar uma delegação de tarefas. E descreve ali a tarefa, o que você quer que ele faça. E pede para ele estruturar, ele vai estruturar. Então, o que você iria gastar ali 30 minutos, 1 hora para fazer, e se não fosse mais, para validar, esse recurso vai te ajudar. Aí você chega junto do teu colaborador, faz um alinhamento de expectativa, e daí você vai ter um resultado totalmente diferente. Só que as pessoas querem utilizar para resolver coisa complexa. Eu concordo, você vai utilizar para resolver coisa complexa. Mas tem um básico bem feito ali. Começa né? com básico bem feito. Feijão com arroz. Mas tu falou uma coisa, me lembrou um jargão. Inclusive um amigo meu de TI que dizia, se você organiza a desordem, você acelera a bagunça, né? Então primeiro organiza a tua casa e depois tu
né, pensa em progredir e para questões avançadas, mais complexas e tal. Mas assim, a gente tem falado muito, tu tem falado muito desse mergulho e dessa missão que é descomplicar a vida do empresário, né? Mas as pessoas que não te conhecem, né, precisam conhecer por que tu é tão voltado para essa questão das dores do empreendedorismo e tal. Então, assim, para quem não te conhece, conta um pouquinho da tua história, como é que tu chegou até aqui. Porque, assim, é como tu falou, né? Tu veio de outras formações também, se especializou em outras questões para chegar até onde chegou agora, utilizando um pouco ali da inteligência artificial como ferramenta para auxiliar os negócios ali do empresário. Eu vou fazer um resumo rápido Faz um resumo rápido. A gente teria que parar 1 a 2 horas para contar sobre Menino pequeno lá em Barbacena. Mas, assim, tem um ponto que assim, foi bem impactante para mim, porque o que é que acontece? As minhas palestras, elas foram analisadas, eu estou passando por um processo de análise por uma agência, foi classificada como palestra de alto impacto. E daí, o tempo de conteúdo que eu trago nas minhas palestras, ele é muito amplo para 1, 2. A última que eu fiz agora, uma das últimas, foi 3 horas de conteúdo, ainda foi pouco, né? E daí, por o tempo ser pouco, eu nunca tinha abordado sobre a minha história. E foi interessante, Beto, que... Tempo ser pouco. 3 horas de... O tempo é pouco. Eu não estava acostumado com esse rolê. Mas da mesma forma que você diz que tem que gerar uma mentalidade ali, tem que ter o básico, cara, a gente precisa entender quais são as características que te trouxeram até aqui. Aí, nas palestras, eu sempre deixava para contar a minha história no final. E acabou que eu resumia muito. E as pessoas realmente não conhecem muito sobre mim, né? Cara, eu morei até os 26 anos de idade num sítio. Minha primeira formação foi como técnico agrícola. Então, eu queria ser técnico agrícola. Desisti no estágio. Porque no estágio o cara me colocou para roçar mato ali. Eu disse, pô, isso não é para mim. Pô, era maguinho. Eu sou magro ainda. Eu era maguinho, parecendo um palito. E roçando mato, fiquei com a dor de coluna e desisti. Aí fui fazer pré-vestibular. Aí no pré-vestibular, meus amigos, a gente, surgiu ali um convite para fazer um curso de turismo. Eu fui fazer turismo, fiz 3 períodos de turismo. Depois de 3 períodos de turismo, fui fazer sistema de informação. Nisso, em paralelo, antes disso, morando ainda no sítio, a gente não tinha acesso, eu não tinha computador, eu não tinha acesso a celular, mas depois que eu comecei a ter acesso a celular, eu ia para a Lan House, enquanto meus amigos iam jogar Counter-Strike, que era febre na época, né? Tipo, juntava os amigos para jogar Counter-Strike, estava eu lá sozinho no computador, usando Photoshop, eu tinha ganho um celular da minha tia, aí naquela época tinha... Não era o 7 não, do Renan iPhone, né? Não. Eu tive um Motorolazinho que tinha uma bola no meio, era um Motorola. E depois eu ganhei um Nokia com uma câmera e tal. Aí eu ia para a Lan House. Aí, por exemplo, a gente naquela época tinha um MSN. Estava surgindo o Orkut também, naquela época, a febre do Orkut. E daí eu tirei uma foto na parede, minha. Aí comecei a estudar sobre Photoshop. Aí peguei aquela borrachinha, fui cortando e coloquei o fundo de Paris. E, cara, ficou muito bom. E meus amigos ficavam perguntando, poxa, como é que tu fizesse isso? Aí, o que é que aconteceu? Eu comecei ali já a vender o trabalho de edição de foto. Depois eu fui fazer um booking. Hoje tu estava demitido, porque a IA faz isso rapidinho. Cara, mas assim, naquela época não tinha, né? Então, não tinha isso. A galera via a foto lá no perfil e, pô, como é que tu fizesse, já que tu não fosse? Aí, ou seja, eu ia para a Lan House para aprender outras técnicas e hoje eu sou péssimo em jogo, tanto de futebol como videogame, porque, tipo, enquanto meus amigos estavam jogando, eu estava aprendendo ali recursos de tecnologia. Eu nunca tinha feito assim, meu primeiro contato com um curso voltado para tecnologia foi na graduação. Sim. Eu fui aprendendo ali, ia para a Lan House, pegava ali 30 minutos, 1 hora para aprender ferramentas. Mas foi uma vontade assim, bicho, eu vou estudar isso, vou trabalhar com isso. Depois, ainda morando no sítio, ganhei um computador da minha avó, eu lembro que ela parcelou em 12 vezes no carnê. Eu ainda tenho esse computador em casa, tá lá, guardado, de lembrança. É mesmo? Tenho guardado. Aí comecei a fazer alguns trabalhos, aí comprei uma impressora. Cara, já comecei ali a fazer empreendedorismo sem saber o que era empreendedorismo, né? Ali nascia o AD Art Design. Aí eu fazia camisa de bloco, aí colocava minha logomarca atrás, achava aquilo sensacional. Em paralelo, estava ali começando o curso de sistema de informação e eu sempre fui apaixonado por inovação. Eu gostava de montar as coisas, os aparelhos. E eu sempre gostei de estudar, por exemplo, quando estava surgindo computação nas nuvens, inteligência artificial, que, pô, ninguém... Eu falei, né? Meu primeiro contato foi em 2010. Gostava de estudar essas coisas porque achava que, pô, é muito ficção científica. Mas eu gostava dessas coisas, né? Mas já tinha também uma veia empreendedora ali, já usando a tecnologia em prol de
aí depois eu fui trabalhar no escritório de contabilidade, né? Passei, enquanto fazia turismo, fui trabalhar no supermercado, na parte fiscal. Aí depois entrei para trabalhar no escritório de contabilidade. Dentro do escritório de contabilidade, eu tive a oportunidade de empreender dentro do escritório de contabilidade, abri uma empresa em paralelo, quebrei com essa empresa, depois abri outro negócio, deu certo, depois deu errado. Aí 2019, A jornada do empreendedor. 2019 comecei o projeto Contador de Padarias com o Jorge, Sim. porque em 2014 eu tive acesso ao Sindicato das Indústrias de Planificação do Estado de Pernambuco e comecei ali a manter um quadro chamado Momento Tributário que eu tenho até hoje. Então, eu tive ali meu primeiro acesso, depois a gente colocou mensal, e todo mês eu faço esse quadro chamado Momento Tributário. E, cara, depois disso eu comecei em paralelo, na verdade, do que aconteceu de 2014 até 2019, eu tive vários projetos em tecnologia. E daí E tudo voltado para a área de contabilidade e mais nichado ainda, que é a planificação. Ou não, ou no geral. No geral. Eu trabalhava com o projeto SPED, que era um projeto que muitas empresas na época tinham dificuldade de implantar. Me especializei nessa área. Trabalhei com auditoria também nesse intervalo ali, 2012. Até hoje eu ainda faço processo de auditoria, eu amo fazer auditoria. Auditoria e classificação fiscal de produtos. Não faço como antes, né? Porque, tipo, eu era vidrado nisso e hoje, quando a gente começa a empreender, e daí, quando a gente começou o Contador de Padarias, a gente teve um boom, né? A gente ficou muito conhecido, o resultado que a gente gerava para os empresários era muito grande através de... A gente tem um pilar muito grande, né? Tecnologia, processo e inteligência de negócio voltado para potencializar o que o empresário faz de melhor. E daí, com o advento ali dos recursos de inteligência artificial, a gente foi potencializando cada vez mais. Nisso, os empresários foram gostando, um indicando para o outro, e aconteceu o boom que aconteceu, né? E eu tinha muita vontade de palestrar, e eu fazia essas apresentações para empresários. Só que eu tinha problema de voz, problema de dicção, não falava bem, morei no sítio. Até um dia desse eu falava vassoura, porque minha avó falava vassoura. Basculhante. Né? Porque, não sei se você conhece alguém do sítio, vassoura não é vassoura que você entende que é vassoura, é vassoura. E às vezes saltavam palavra errada, problema de dicção. E as pessoas ficavam falando, pô, tu fala errado, e ficava criticando e aquilo me travava. Depois que eu fiz um evento em Belém do Pará para empresários, e daí a repercussão foi gigantesca, o pessoal amou, gostou, e eu fiz do meu jeito, falando errado, mas o resultado pós, eu comecei a observar esse resultado, assim, foi sensacional. Então, assim, hoje... Isso te motivou, né? Hoje, todo esse fusor que aconteceu na minha jornada, eu tentei, assim, compilar, fui para frente, fui para trás, em algumas partes aqui, para tentar explicar um pouco da minha história, e tem muita coisa ainda para detalhar no entrelinhas, né? Mas, assim, hoje, meu projeto principal é o Contador de Padarias, né? Sim. É um escritório de contabilidade voltado justamente para o segmento de planificação. A gente usa muita tecnologia, muito recurso de IA. A gente já ajudou milhares de empresários do Brasil todo, voltado para a contabilidade. E hoje, depois que eu comecei a fazer essas palestras para empresário, que as pessoas começaram a gostar dessa pegada, mentalidade e um jeito diferente de olhar para a tecnologia. Eu tenho um grupo de mentoria, né, que eu falei, eu só consigo atender no máximo 10 empresários. Então, tenho 10 empresários na mentoria individual. Inclusive, já veio fazer uma mentoria aqui no Arca. Isso. Com o Henrique França. Um abraço, Henrique França deve estar assistindo a gente aqui. Cara, abraço, França. Vamos estar junto, né, no Donos do Nordeste. Depois a gente fala aí da agenda. Setembro. E daí, Beto, quando eu comecei a receber o depoimento das pessoas que assistiam minha palestra, pô, consegui colocar em prática, cara, estava usando errado, isso mudou minha vida. Cara, foi sensacional. E daí eu fiz um evento recentemente em Sergipe, eu fui convidado para fazer 2 palestras lá, e a primeira mexeu muito comigo, que foi uma palestra para agricultores. Cara, como é que eu vou falar de inteligência artificial para agricultores, que o pessoal mal utiliza um celular? E, cara, no final do evento, você vê as pessoas criando música com IA para vender os produtos, foi sensacional. E detalhe, aí eu recebi o seguinte feedback, poxa, a gente está acompanhando esses empresários há tanto tempo, e eles não se comunicaram tanto esse tempo todo como se comunicou com você. Engraçado é que tu voltou na raiz, né, velho? E voltou na tua raiz, cara, tá doido. Mexeu muito comigo, por quê? Porque, cara, eu vim do sítio, e daí eu fiquei, poxa, tipo, só para você ter ideia, a palestra, eu fui fazer uma palestra na sexta-feira, em Sergipe, era de 3 horas. Cara, o conteúdo já estava pronto, eu nem me preocupei com um slide. Mas a palestra de 1 hora para agricultor, para falar sobre inteligência artificial, meu amigo, eu não consegui fazer. Eu fiz, sabe, 2 horas antes de eu pegar o voo para Sergipe. Foi que eu consegui fazer a apresentação.
E daí minha apresentação ela teve toda a narrativa com base na minha história do sítio, da formação de agricultor. Pois é, por isso que eu gosto de trazer também a história, cara, porque as pessoas não conhecem a história de quem já tem resultado, de toda a jornada, de toda a dificuldade. E tua história mostra muito dessa tua pegada de, cara, o básico, a mentalidade, porque tu é empresário, tu passou pelas mesmas dificuldades e hoje tem usado da tecnologia para contribuir de alguma forma com os teus resultados, mas com o resultado dos outros. Inclusive, falou de Jorge André, né, que é sócio. Jorge esteve aqui no Papo Business na temporada passada, ainda era no Lapela aqui e tal, assim. E foi massa que a gente falou sobre as dificuldades de empreender, né? Então, vocês têm muito dessa pegada, assim. Cara, trabalha a tua mentalidade, trabalha o básico, trabalha os processos para tu começar a implementar outras ferramentas que te potencializem, cara. A gente fala o seguinte, Beto, quando a gente está com um empresário, cara, que o segredo do nosso negócio tá na cascadura que a gente criou, empreendendo, quebrando, dando certo, dando errado. É isso. Então, a gente adquiriu um repertório tão grande que, assim, na área de contabilidade, a gente acaba tendo um diferencial, assim, muito grande hoje por conta da tecnologia e por conta da inteligência de negócio. Porque a gente viveu na pele. Sim. Então, quando a gente vai conversar com o empresário, a gente entende a dor do cara. É diferente do cara que simplesmente, assim, nada contra, mas, assim, é diferente totalmente do cara que só fez a graduação, que só foi ali para trás do birô e só está interpretando regra, pega a situação do cliente, mas não entende do outro lado. Então, a gente consegue conversar com o cara da visão da legislação, da visão da inteligência do negócio e da visão da tecnologia. E daí, quando a gente fala sobre inteligência artificial, e isso é interessante, porque, assim, o que é que... A gente falou do 2x do áudio, lembra? A gente falou agora há pouco. Só que a gente está indo para uma outra direção, porque, assim, sabe essa questão do pular etapa? Então, hoje as pessoas estão ficando dependentes, e tem muitas pessoas dependentes do ChatGPT para fazer uma interpretação, para pensar, porque a nossa mente funciona pensando. Então, a gente está ficando dependente de um recurso de tecnologia. E eu vou ainda mais. A coisa mudou tão, e as pessoas não perceberam isso está mudando e está ficando no ponto cego. A nossa ferramenta de trabalho está virando uma caixinha de um chat. Sim. Então, tipo, tem uma manada indo para uma direção, entrando dentro de uma caixinha, sendo rotulada ali dentro de uma embalagem e não está percebendo. Então, o que eu vejo que as pessoas estão errando muito é o que você falou, né? Automação, tem como automatizar, tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que saber separar o que é ferramenta de automação e o que é recurso de inteligência artificial. Claro, o recurso de inteligência artificial, quando você dá uma instrução, que você ensina, você testa e você fica ali, que a gente chama de aprendizado contínuo, junto com a IA, isso vai ajudar muito a acelerar os processos. Beleza. Porque não é tudo, né? Assim, você automatiza aquilo que for mais simples, que for repetitivo e que dá para resolver ali. Mas, por exemplo, o atendimento humanizado, quando é uma questão mais complexa, é extremamente necessário ainda. A gente vê que de fato, é um diferencial competitivo muito grande dos profissionais hoje. A gente viu aqui dados que até 2030 é uma série de capacitações e competências que as pessoas vão ter que desenvolver. Mas, assim, não é tudo que a inteligência artificial entrega. Isso, e daí vem o seguinte cuidado, né? Eu falei da IA e tem a questão da automação, que as pessoas também precisam ter muito cuidado. Porque, assim, o que é que eu estou vendo acontecer muito hoje? Não, vamos pegar aqui esse processo aqui que já acontece, aí vamos lá, aí o cara começa a criar. Aí eu estou vendo muito empresário indo para aprender a programar em IA. Programar em IA é programar no code, né? Que ele vai dar lá o comando e vai criar as soluções. Pô, o que é que eu vejo? Pô, o empresário precisa sim entender, para ele não ser enrolado quando vai contratar um profissional. Mas o que é que ele precisa entender por trás de tudo isso? Entenda a tecnologia, mas contrata alguém para fazer. Você que é empresário, contrata alguém para fazer, tá? Contrata alguém para fazer esse rolê, não é para você fazer, não. Tu fala do profissional de tecnologia. Porque o que é que vai acontecer, Beto? Hoje, você tem uma ferramenta que eu uso muito, Lovable. Uma ferramenta que eu consigo desenvolver várias soluções, ferramentas. E o que a gente vê muito dentro de empresa é o seguinte. Aí dentro das empresas hoje no Brasil tem tanto problema que às vezes o cara tem um RP e o RP não resolve a dor dele. E daí você tem que contratar ferramentas paralelas. Aí fica cheio de... E uma ferramenta feita Lovable, você dá um comando ali, mas é tipo assim, você tem uma dor na tua empresa e você fica pensando, poxa, como é que ninguém pensou nisso antes? Por que ninguém nunca criou uma solução como essa antes? Aí, você vai para o outro quadrante. Poxa, contratar um desenvolvedor é caro. Aí você conhece o Lovable,
Que é o seguinte, imagina um chat GPT que tu dá um comando dizendo eu quero que crie uma ferramenta que consulte esse arquivo XML e gera uma dashboard com todas as minhas vendas. Cara, ele vai lá e gera um sistema para você, que você consegue subir para um SaaS e consegue vender. Você tem um poder hoje de criar suas próprias ferramentas. Então, eu utilizo muito isso. Então, as empresas vão começar a utilizar muito para resolver a dor dele. O empresário vai começar a utilizar para resolver a dor dele. Só que você, empresário, tem que ter muito cuidado no seguinte. É o cuidado de você não voltar para o operacional, porque você tem que estar no alto da pirâmide, cara. Você tem que estar... A tua operação... Você não deixa de ser operacional, mas a tua operação é estratégica. Não é isso? Então, assim, tem que ter o profissional e por isso que é extremamente necessário que os profissionais, seja em qualquer nível, eles se capacitem a utilizar a ferramenta, mas que isso não tire ele do jogo. Ele vai precisar desenvolver essas competências. E aí é onde entra desenvolver essas habilidades também, né? Mas assim, a gente recebeu... Deixa eu dar uma pausazinha aqui pra gente, porque a gente merece, cara. Pô, rapaz. A gente acabou de receber aqui Maurílio, muito obrigado, parceiro nosso aqui do Líbanos. E eu sou cliente da Líbanos. Tá, meu irmão, ó. Parceirão, Líbanos mandou aqui pra gente umas esfiazinhas, cara. A gente merece. Bicho, e Maurílio tá convidado aqui, viu, velho, pra poder pra gente conversar um pouquinho sobre delivery, cara. Maurílio pra mim é o rei dos deliveries aqui, velho. Que é uma nova tendência, né? Delivery já é a tendência já, mas tende a potencializar cada vez mais. Isso, Beto, a questão do delivery que você falou bem interessante, que ela também envolve a questão do comportamento da sociedade. Depois da pandemia aumentou muito a questão do delivery. E, pô, delivery tem como você aplicar muito inteligente, muito para entender comportamento do cliente, fazer análise de cross-sell, tipo, o cara que comprou esfirra, ele comprou o que junto? E daí você faz aplica a questão da elisão fiscal, podendo. Bicho, ó, tem muita coisa. Maurílio, tu tem que fazer parte desse grupo aqui, cara, de mentoria aqui, ó, vai fazer o negócio, pô, já é pipocado, né? Mas deixa eu dar uma dica aí pro pessoal aí. Daí. Né? Tipo, o que é que você pode fazer? Quando ele vendeu, nesse caso aqui a gente ganhou, né? A gente ganhou. Mas nossos recebidos. Mas vamos Felipe, lá. um guardanapinho pra gente. Processo de venda no dia a dia. Você vendeu, tem ali a data e a hora, você emitiu nota fiscal. Ou se o teu sistema gerar essa informação, você também consegue pegar. Pega essa informação, gera uma análise de cross-selling. O que é cross-selling? E por que a gente não conseguia fazer isso antes? Autoprocessamento de dados. Você pegar venda a venda, hora a hora, produto a produto, e você compilar isso. E ferramentas também que facilitam esse processo de cruzamento, né? Aí você pega ali, pega uma planilha de Excel do teu sistema, com data, hora, venda, que vendeu, produto do mês, joga lá dentro do recurso com inteligência artificial e pede para ele gerar uma análise de cross-selling. O que é cross-selling da Ailton? Cesta de compras. O que é que o cliente comprou esfirra, 8 horas da noite ele comprou junto. E daí vem a situação da elisão fiscal, né? Da onde você pode, e aqui a gente vai falar da parte tributária, né? Que também é um recurso com inteligência artificial. Se você ensinar bem ela vai te ajudar com isso. Você pode, por exemplo, aqui em Pernambuco, a esfirra é tributado. Então você consegue vender, o menor preço que você pode vender um produto é o preço de custo, e você pode aumentar o valor do produto que não tem tributação. Então você consegue aí trazer uma questão de economia. Dica aí para quem está em casa. E a Dailton falou aí de elisão fiscal, é uma grande diferença de evasão fiscal, né? Você está fazendo... Elisão, você está fazendo tudo dentro dos parâmetros legais e tal. Elisão é você usar a legislação a seu favor, com base no que está na legislação, de forma correta, interpretar. É diferente de evasão, né? Quando você usa com má intenção, né? Para sonegar, mas enfim, isso aqui é... Mas, Maurílio, obrigado, cara. Estou esperando você aqui. Eu estou esperando para lhe dar umas dicas aqui. Vamos aproveitar enquanto você come também, e aí que eu vou passar para o pessoal, para a gente ver se tem alguma pergunta, tem algum pessoal, como é que tá aí. Fala aí. Felipe, tem nada? Depois, tu quer mandar só pro final? Beleza. Então vai só no final, Adair. Cara, que eu tô ocupado comendo agora, viu? Cara, e assim, você estava falando dos profissionais, né? A gente tava dizendo o quanto as pessoas vão ter que se capacitar para utilizar de forma mais assertiva essa ferramenta. E hoje se fala muito no a turma chama de Caio, né? Que é o C-level ali de inteligência artificial.
Hoje já existe uma função ali, esse level que é Chief... cara, não é Caio, é Caio. Enfim, procurem aí, pesquisem com esse nível de C-level aí. E aí, o que é que eu tô vendo? Tô vendo que tá se absorvendo muito, cara. Inclusive nas graduações, a inteligência artificial como parte disciplinar ali para que ele possa desenvolver da melhor forma possível. Agora, não adianta nada se você não desenvolver uma mentalidade e as habilidades necessárias para... Porque não é só um empresário, também é um profissional, né, na sua carreira. Na minha empresa já é um requisito, já que a pessoa tem que, no mínimo, ali entender um básico. E a gente treina constantemente o pessoal a saber utilizar o recurso de inteligência artificial. Cara, é um caminho de ida sem volta, é um recurso que todo mundo vai ter que aprender. Só que cada vez mais vai ficando mais simples de usar. Só aquilo que eu falo, né? E você trouxe um ponto lá atrás na sua fala, né, que as pessoas falam, IA vai substituir as pessoas. Cara, vai substituir aquele profissional que não sabe utilizar a inteligência artificial. Porque qual é o movimento que vai começar a acontecer? A gente está vivendo hoje uma onda de escassez da mão de obra. Está muito difícil contratar. Os empresários gente capacitada, né? Os empresários estão com muita dificuldade de se comunicar com a geração Z. Sim. E a gente está vendo aí várias oportunidades do mercado que essa geração mais nova está tendo de empreender de uma outra forma. Então, as profissões vão começar a mudar. Sim. Tá? Isso é um ponto. O segundo ponto a gente hoje já tem um agente ali, tem a Manus, tem um agente dentro do próprio ChatGPT que você dá um comando, ele consegue executar uma tarefa, entra em sistemas. Então, as empresas hoje que precisam de um profissional, como um auxiliar administrativo, que precisa fazer um lançamento de uma nota, que precisa fazer um processo que ainda requer interpretação, a IA vai fazer isso facinho. Eu falo isso em escritório de contabilidade, por exemplo. Hoje tem uma escassez muito grande do profissional da área contábil. Que breve esse profissional contábil, que ele faz lançamento e conciliação contábil hoje, breve, essa função que ele faz já vai ser substituído 100% por um IA. E o profissional de contabilidade vai, de fato, exercer a atividade dele, que é trabalhar com inteligência de negócio. Sim. E daí a gente vai ter o seguinte, qual o cenário que vai começar a se desenhar? Grandes empresas ou empresas que vão surgir agora, que vão criar uma solução e vão se tornar grandes empresas. Muitas vezes vai ser uma equipe mais enxuta, com poder tecnológico muito grande, que vai conseguir atender várias empresas por conta do poder computacional atrelado à IA. Então, ou seja, a gente vai entrar num novo mecanismo que daí outras funções vão surgir. E daí o profissional vai começar a ter que inclusive o aperfeiçoamento daquelas funções que vão ser extintas, né? É gradual, é natural que isso aconteça, sabe? Agora, por exemplo, alguns meses atrás, antes do boom do ChatGPT, vou falar anos, a gente falava muito da necessidade de ter um copywriter. Sim. E o profissional estava escasso demais. Hoje, praticamente não existe. É isso. Porque o ChatGPT já substituiu. Entendeu? Então, assim, edição de vídeo. Aí, pronto, eu estava olhando esses dias que uma ferramenta bem popular, o CapCut, já tem ali IA, já começou a trabalhar bastante recurso de IA para fazer corte. Porque começou a ser uma necessidade grande das pessoas, principalmente profissionais. Eu tenho essa necessidade. Eu acredito que você também. Vários empresários têm de se posicionar. E o custo, a tendência do custo é cair. Né? Gravei um podcast esses dias, tá lá no YouTube. E daí fui procurar um profissional para fazer corte. Não encontrei. Aí encontrei uma IA que ela consegue ler o texto, ler a imagem, escutar o áudio e faz o corte estratégico de acordo com o que eu solicitei. Sim. Ela já me entrega o corte pronto. Um recurso com um custo baratíssimo. Então, assim, aquela minha necessidade de encontrar um profissional que conseguisse fazer aquele corte estratégico para mim, já foi substituído. Claro, não estou dizendo aqui que vai substituir o profissional, porque ele tem um olhar diferente. O humano ele tem um olhar diferente. E é engraçado que o brasileiro... Pode falar. Não, e é justamente essa habilidade que o ser humano vai precisar desenvolver, essa da criativa também, né? E estratégica. Quem mandou ali, mandou mandar. Agora puxa aí o assunto, que eu vou puxar o assunto aqui. Tem pergunta, Felipe? Mas é isso, tem pergunta, Felipe. Tá na hora, porque a Dailton já tá aqui na... É. Mas a gente já disse que não ia ser técnico o negócio aqui. Ela perguntou pro ChatGPT, ela construiu a pergunta lá. Chegou aí, já visualizou.
Chegou, pessoal. Calma, deixa eu só... Tá muito bom isso aqui, velho. Pô, eu vou até, disputa... vou até comer outra aqui e vou passar pro pessoal. Ei, Vou comer essa de frango aqui, vira cara. aí. Pessoal, vocês estão em casa, entra aí no iFood. Mostra aí, Líbanos. Surreal isso aqui. Muito bom. Pessoal da técnica, tudo se lambendo. Vou passar agora para eles aqui. Ó, eu tô vendo aqui a pergunta. Tendo em vista sobre agente de inteligência artificial que funciona como assistente. Na prática, como esses agentes podem acelerar processo e resultado? Vamos lá. Felipe está aqui nos bastidores. Felipe, lembra aí o nome de um recurso de inteligência artificial do âmbito jurídico que você está utilizando? Jurídico IA. Bom, Jurídico IA, na verdade, eu não usei ainda, mas ele pode ser um assistente ou um agente. O agente é quando ele tem autonomia ali de executar a tarefa, e o assistente ali você vai fazer junto com ele, para deixar isso de forma simples e prática de você utilizar. E daí é o seguinte, essa ferramenta que o Felipe citou foi o seguinte, o cara entendeu a necessidade do mercado, ele pegou ali uma interface, criou uma interface para ter interação com o usuário dele, e por trás, o que foi que ele fez? Ele está utilizando uma API, que pode ser a do próprio ChatGPT, com regras pré-definidas para que aquele assistente execute exclusivamente uma tarefa. E quando a gente vai falar de assistente, o próprio ChatGPT tem lá os GPTs, que são as funcionalidades que você pode criar assistente. E daí vem um outro erro grande que as pessoas têm a utilizar esses assistentes, que é o seguinte. Às vezes o camarada cria um assistente, e esse assistente, eles utilizam para quê? Para qual finalidade? Para fazer várias tarefas. Só que o assistente ele tem que executar uma tarefa muito específica. Por exemplo, vou criar um assistente aqui para analisar uma DRE. Esse assistente vai ser só para essa finalidade, porque a instrução que ele recebeu foi para isso. Agora, se dentro do assistente a gente está utilizando multi-agentes, aí para o usuário precisa estar bem claro para ele saber o que é que ele vai perguntar ali, o que é que vai usar desse recurso. Por exemplo, como é que a gente usa isso na prática para os nossos clientes? A gente trabalha muito a questão do over-delivery. Por que over-delivery? Entrega mais do que o cliente espera. Mas a gente traz uma outra pegada que está voltada para quê? Foco do cliente. Porque por muito tempo a gente falava foco no cliente. Né? A perspectiva é nossa Cara, da gente para ele. A né? nova economia trouxe um novo cenário que é o seguinte, foco do cliente. O que é que o cliente busca? Como ele enxerga, quais são as necessidades. Qual é a necessidade dele? O que é que ele está buscando? Como é que a gente antecipa isso para ele? Então, pra você ter ideia, eu tenho um assistente hoje, só respondendo Thaís, a gente tem um assistente hoje que eu chamo ele de cheque-pão. Eu atendo, no contador de padaria, eu atendo dono de padaria, que a maioria das padarias, muitas delas não tem processo de... Esse agente tu disponibiliza para os teus clientes lá. A gente tem um aplicativo chamado Contador de Padarias. Sim. Quando ele entra dentro do aplicativo, tem lá uma área que chama IA para você. Aí dentro dessa área de IA para você... Tem vários agentes ali. A gente tem o Delega aí, que é um assistente que só faz delegação de tarefa, voltado justamente para aquela necessidade de resolver o básico, que é um dos mais utilizados. O Delega aí só perde por cheque-pão. Porque como é que funciona o cheque-pão? O cara chega, quero criar aqui um checklist de abertura, fechamento de caixa. Aí ele vai lá e digita, criar checklist de fechamento de caixa. Esse assistente... Já está pronto. Já está programado só para gerar checklist para padaria. Aí eu tenho um pãozinho fiscal, que tira a dúvida fiscal. Aí eu tenho a Manu RH. Porque assim, o que é que a Manu RH faz? A maioria dos empresários tem dificuldade de saber ler o currículo. E nem toda empresa tem um RH estratégico para fazer esse tipo de tarefa. E o que é que a Manu faz? A Manu ajuda, pelo menos, ele a selecionar o currículo. Claro, ele vai precisar de uma próxima etapa, precisa de um RH. Mas a Manu, ele só faz colocar, a função é tal, analisa esse currículo. Já faz uma triagem. Sobe o PDF, ela já faz uma triagem e coloca uma nota de 0 a 100. Quanto mais próximo de 100, apto. Quanto mais próximo de 0, não apto. E já ajuda o meu cliente a tomar a decisão. Então, eu tenho vários assistentes ali que eu disponibilizo gratuitamente para o meu cliente. Esse assistente, para ele, tem acesso ao recurso do ChatGPT pago, porque por trás está a API, que eu pago por isso. Então, cada requisição que ele faz, eu gero um custo para mim, mas o custo é tão baixo, Beto, é tão baixo, que assim, é um over-delivery que o meu cliente fica assim, encantado. E assim, isso é só para responder, Thaís, tá? A gente cria esses assistentes justamente para isso. Deixa eu ver, tem outra pergunta aqui, tá? Não sei se eu respondi aí a questão do assistente. Ficou claro para você, Beto? Não, tem que estar claro para ela aí. Para mim está claríssimo.
Tem mais alguém aí, Felipe? Ó. Porque a Daí tá puxando aqui as perguntas. Tem algum aí? Faz aí. Outra pergunta um pouco polêmica. Você acha que a inteligência artificial vai substituir o trabalho humano? Bom, a gente já falou bastante sobre isso A gente aqui. falou bastante sobre isso. Mas dá Só para explanar. A inteligência artificial ela vai substituir justamente hoje, né? Hoje vai substituir aquele profissional que não sabe utilizar a inteligência artificial. Primeiro ponto. Segundo ponto vai substituir sim alguns profissionais, a gente falou do copywriter, Sim. né? Mas vai precisar de alguém para configurar ali que precisa entender. Isso que eu falei, é uma evolução, você vai precisar evoluir algumas funções, né? Para você ter uma boa performance com recurso de inteligência artificial, você precisa entender do rolê que você está inserido. Então, por exemplo, como é que eu vou criar um assistente que vai me ajudar com copyright se eu não entendo de copyright? Como é que eu vou criar um assistente ou vou usar o ChatGPT para delegar tarefas se eu não sei o básico de delegar tarefas? Cara, tudo volta para o princípio. E se a gente for olhar hoje para as empresas, a gente vê muita empresa que está com muita dificuldade porque não fez o básico. Porque é aquela história que eu sempre falo, né? A gente pula etapa e fica na síndrome do objeto brilhante, sempre procurando uma solução melhor, e vem a questão da procrastinação. E a questão da procrastinação está atrelada ao quê? Ao uso das redes sociais, ao uso da tecnologia. Porque assim, se você for pegar o Instagram, a gente está até falando nele aqui, né? Não sei se ele vai derrubar a gente. O TikTok, Facebook, essas ferramentas foram criadas justamente para tirar a nossa atenção. Para roubar a nossa atenção. Então, assim, eu vejo muito empresário perdendo tempo com muita coisa. Tá? Não sei se respondeu aí, Thaís. Adailton, Vou terminar aqui, viu, Beto? Terminei aí. Não, termine aí, velho. Termine, porque a gente também tá terminando. Tem mais uma pergunta para a gente chegar no finalizar aqui. Depois, quem quiser perguntar mais, cara, tá aqui as redes sociais do Arca. A gente vai falar de Adailton também. Entre em contato, tira as dúvidas diretamente. Na sua opinião, qual o futuro da IA nos próximos 5 anos? Se vamos ter mais agentes autônomos e integrados para o dia a dia? E seria possível deixar a IA, vamos dizer assim, um pouco mais humana para sair daquele negócio robótico? Vamos lá. Quer traduzir, Beto, a pergunta dele? O pessoal que escutar com áudio. Não sei se captou o áudio aí pro pessoal. Capturou. Assim, qual é o futuro da IA? Para os próximos 5 anos. Para os próximos 5 anos. Essa. Tá. Segura a próxima. Eu não vejo nem 5 anos. Eu vejo bem antes. Eu já prevejo uma evolução muito grande nos próximos 5 meses. Sim. 2026 vai começar totalmente diferente. E assim, breve, questão de dias, talvez amanhã ou depois, a gente tem aí um recurso de inteligência artificial com poder bem maior. Só que assim, o que é que a gente tem que observar? Hoje a gente acaba que tem uma visão um pouco ofusca, porque a gente só está vendo o que está na superfície, é o que a gente tem acesso, e tem o que a gente não tem acesso. Por exemplo, o que eu vou falar, e eu falei sobre um ponto que está ligado a isso. A gente está vendo toda uma sociedade usando recurso de inteligência artificial generativa e ficando refém de uma telinha de um chat de uma empresa. Sim. Então, por exemplo, se essa empresa vai ser minha ferramenta de trabalho, se ela mudar futuramente, como é que eu vou executar meu trabalho? Se meu trabalho está atrelado a um chat, uma telinha de um chat. As pessoas trabalhavam com várias ferramentas e hoje muitas das pessoas estão trabalhando numa telinha de um chat. E daí não sabe se é verdade ou se não é. Primeiro ponto. E daí vem assim situação, porque profissionais de tecnologia estão indo um pouco contra o recurso de inteligência artificial. Não contra, assim, de dizer que é ruim, é muito bom. Sim. Mas, tipo, a forma como está sendo utilizado, porque a gente que vem da área técnica, que a gente entende o conceito, a gente olha para a inteligência artificial de uma forma totalmente diferente. Por exemplo, hoje, no meu negócio, eu já não olho mais como recurso feito ChatGPT, ele me ajuda muito no dia a dia, para a tarefa do dia a dia. Mas, de forma estratégica, a gente já não está mais utilizando isso. A gente já está focando em outro projeto. Porque ó, a gente começou a usar recurso de inteligência artificial generativa ali em 2023. Quando aconteceu o boom em 2024 ali do ChatGPT, então muita gente começou a usar. Só que a gente, tipo, quando as empresas estão começando a utilizar o ChatGPT agora dentro dos negócios, a gente já deixou de usar, a gente já está usando outro recurso. Sim. Então tem uma camada mais embaixo que as pessoas precisam se atentar a isso, né? Então, por exemplo, hoje uma das coisas que a gente está começando a voltar a estudar, que era uma coisa que eu trazia de conteúdo antes desse boom, que era o uso de tecnologia blockchain, que é utilizada no Bitcoin, sim, junto à inteligência artificial. Então, é entender como a gente criar o nosso próprio mecanismo. Só que
em paralelo a tudo isso, enquanto as pessoas estão se distraindo com a inteligência artificial, empresas como a minha, a gente está criando uma base de conhecimento gigantesca. E daí, isso vai responder talvez a segunda pergunta, né? E a pergunta que a Thaís falou, sobre justamente a questão do substituir o ser humano. Não sei se foi isso que você perguntou. Os agentes autônomos no dia a dia, se eles ficariam mais integrados. Sobre essa questão dos agentes autônomos estar mais integrados. Se estaria mais a chegar ao ponto de humanizar um pouco mais, né, nesse processo. Sim. Sim, assim, hoje a gente já tem, você vê a versão 5 do ChatGPT, que foi frustrante para várias pessoas, foi um lançamento frustrante. A gente vê aí que ele está mais humanizado. A gente tem recursos de voz mais aperfeiçoado, recurso de vídeo mais aperfeiçoado, que a gente já começa a ter dificuldade de entender se é verdade ou falso. A gente começa a ver imagem e vídeo na internet, pô, isso aqui é IA ou não é IA. Só que tem a seguinte situação, hoje, o cenário hoje, o que está na superfície, que todo mundo está olhando, é o quê? É que não dá para confiar no que você está usando ali. Você precisa ter uma conferência. Ou você precisa treinar e deixar ela bem amarrada, deixar ela bem estruturada, para que ela siga aquilo ali que você está fazendo. Então, tipo, se é para ser um especialista jurídico, você vai ter que deixar ela bem amarrada para isso. Só que, cara, daqui a 5 meses vai mudar muita coisa. Sim. Daqui a 5 anos a gente vai estar em outro cenário totalmente diferente. Cara, como eu falei no início aqui, que trouxe o dado que é exponencial, né, o crescimento. Ela vem dobrando, se eu não me engano, a cada 6 meses. Daqui a 3 anos ela tem uma potência 500 vezes maior. E a gente não sabe onde vai chegar. O que é que está acontecendo? É uma realidade, não tem como a gente fugir. E a gente precisa saber utilizar da maneira mais assertiva possível, né? Isso... E daí eu trago um ponto, tá, Beto? Para que fique de reflexão para todo mundo que está escutando. Bati até no microfone, perdão. Cara, a gente sabe que o futuro vai ser totalmente diferente do que a gente está vivendo hoje, só que a gente tem que pegar a seguinte situação, cara. Vamos deixar de olhar para o objeto brilhante e vamos focar no que dá para a gente fazer hoje com o recurso que a gente tem. É isso. Pô, não fica romantizando. Eu sou totalmente contra essa questão de romantizar. Quando você escutar algum cara que vai falar de IA falando algo assim, surreal, absurdo, isso aqui vai transformar a vida, desconfie que esse cara está querendo vender alguma coisa para você. Porque na real, se a gente for utilizar para resolver o básico, já vai ajudar muito a vida de vários empresários. Porque esse papo aqui, papo business para empresário. É isso. Então, cara, usa. Não sabe ler uma DRE? Usa para ler uma DRE para entender. Usa para fazer delegação de tarefas. Usa para ajudar a treinar o teu time. A gente, para quem trabalha com atendimento ao público, usa para treinar o teu time para saber atender o público, porque o que é que está acontecendo? Se você chegar num restaurante hoje, numa lanchonete, numa praça de alimentação no shopping, observe as pessoas. Pô, cada vez mais pessoas estão solitárias ali. Então, a gente precisa... O atendente, ele precisa ser treinado para saber lidar com o público atual. O público que está passando por ansiedade, que a gente viu, o público que está passando por depressão. Então, a gente pode utilizar isso para potencializar aquilo que a gente faz de melhor no nosso negócio. Analisar o comportamento do cliente. É isso. Você está falando uma coisa importantíssima, assim, Adailton, que eu assisti uma palestra uma vez e a gente faz os treinamentos aqui também, né? A gente tem treinamento de liderança, para desenvolver de liderança, que são as habilidades que são extremamente necessárias, inclusive para lidar com inteligência artificial. Atendimento ao público, a gente acabou de fazer agora um treinamento com a equipe toda do Renascer aqui, de atendimento com excelência ao público, com inteligência emocional, com comunicação assertiva, enfim. E eu já comentei sobre isso, cara. O atendimento humanizado, ele vai ser cada vez mais valorizado, porque a gente vai estar mergulhado num mar aí de tecnologia e vai chegar uma hora que o ser humano, como eu lhe falei, numa palestra que eu fui, a palestrante perguntou ao ChatGPT qual é o futuro das profissões, qual é o futuro dos empreendimentos. E aí o chat respondeu para ela, eles vão querer mais relações humanas, mais experiências presenciais, enfim, a gente vai ter a oportunidade, talvez, agora com a inteligência artificial, de voltar a ser humano e a gente poder se redescobrir, como você se redescobriu lá na agricultura, ensinando a inteligência artificial para a turma. Mas assim, Adailton, cara, foi muito massa. Eu ficaria, como foi a sua palestra, mais 2 horas aqui conversando. E tem muito conteúdo, né? Tem muito conteúdo. Eu espero que a gente tenha outra oportunidade de estar conversando aqui mais específico de alguns outros temas. Mas assim, cara, para a turma te encontrar, dizer como é que a turma te encontra nas redes sociais. Adailton Amâncio. Adailton Amâncio. Bem simples. Instagram. Instagram. Eu só tô no Instagram. Só tá no Instagram. Tá no Instagram, tá em tudo. Eu tô no Instagram.
E Pronto. daí tem um link lá na bio, que tem um recurso de IA, Tem você tem um acessozinho ali. Perfeito. massa. Tem os destaques para ver depoimento, algumas coisas que eu já postei lá. Mas assim, Beto, só para a gente Finalizar, deixa um recado pra turma aqui que Cara, eu não passou sei o que, esse o tempo pessoal estava pra gente. esperando de trazer um convidado. Esperando pra falar sobre isso, cara, meu irmão, que inteligência papo massa, tá doido. Cara, é mentalidade. É Você isso. que é empresário, cara, qual a minha dica para você de usar IA? Ó, entenda o processo de delegação. Entenda a delegação. Processos. Desenhe os processos da tua empresa, porque se você desenhar o processo bem desenhado, o que é que você vai fazer? Desenha o passo a passo do processo e identifica dentro desse processo onde é que você vai conseguir usar a inteligência artificial. Não romantiza não, tá? Ia fazer o básico bem feito. Se você estava esperando algo assim surreal, não vai encontrar aqui. Mas não foi surreal, meu, foi surreal, meu irmão. Tá doido Surreal, conversar eu com digo assim, você. Algo muito... a teoria do objeto brilhante. Sim. Né? A síndrome do objeto brilhante. Não vai Mas a encontrar intenção era justamente essa, de esclarecer e mudar a mentalidade, porque a gente tem a oportunidade de empreender com mais criatividade, com mais estratégia. A IA vem para facilitar muita coisa do dia a dia da gente, mas a gente depende muito de como a gente conduz os negócios, a vida da gente, as relações humanas, enfim. Então, eu espero que vocês tenham curtido, aprendido muito, tenham tido vários insights e assim, aproveita essas dicas, mergulha na tua mentalidade. Cara, se tiver a oportunidade de estar com o Adailton, é um cara que a gente começou a usar inteligência artificial contigo. Antes de existir aqui o Arca Business, a gente já no escritório já era parceiro há muito tempo, já tinha um grupo de vários profissionais que pensavam em negócios nesse nível de entrega. E foi quando a gente começou a utilizar a IA. E, cara, ela facilitou muito, mas também exigiu da gente um comprometimento ali de como usar, de como aplicar, para que a gente pudesse entregar na ponta o melhor do que a gente pudesse fazer. Eu acho que essa é a grande intenção. Não é isso, Adão? Obrigado. Cara, meu irmão, eu que agradeço. Deixa aí uma frase, cara. Cara, é o seguinte, se você não parar para pensar, a IA ela só vai potencializar o teu caos. É isso. Vai potencializar o caos. É isso. E assim, deixa eu só mais uma coisa. Renan deixou um brindezinho, ó, não esqueça não de levar seu Vou brindezinho, levar um brinde de Renan. Renan, vamos dar um brindezinho pra galera aí também. Vamos dar um brindezinho pra turma aí também, né? Cara, vamos fazer o seguinte. Imagine você, se você foi lá em Renan e comprou um celular novinho, um iPhone novíssimo. Será que tem um iPhone aqui? Ih, rapaz. Se você comprou um telefone novíssimo, me diga aqui nos comentários qual o aplicativo de IA não pode faltar nesse celular. Aí você segue a Adailton Amâncio, você segue o Arca Business, segue Renan iPhones, e aí você concorre, a gente vai escolher ali, acompanha os stories, a gente escolhe ali a melhor resposta, a mais criativa, porque está exigindo que a gente seja criativo, e a gente escolhe, e você vai ganhar um brinde lá de Renan. Pode ser, Renan, já fiz aqui o negocinho, tá tudo certo. Adailton, meu irmão, obrigado mesmo, velho, de coração. Você veio aqui pro Arca Burger, eu disse, meu irmão, vamos ver uma data, tu puxou a data. Cara, Deu certo. eu sei que você tá muito corrido, mas era um cara que era importante para estar aqui, para passar esse tipo de informação para o nosso público aqui do Papo Business. E outra, você acompanha nas redes sociais, a gente tá aqui no Instagram, mas você acompanha no YouTube, tá lá no link da bio, tem uma página agora do Papo Business, e no Spotify também. Então vai assistir esse papo aqui depois com mais tranquilidade, vai chegar no fim de semana e maratonar, ouvir no carro. E é isso. Boa noite, eu espero vocês. Quarta-feira que vem tem mais. Até a próxima, a temporada está começando. Daí tu quer mandar mais algum recado? Já mandou tudo, né? Sim, velho, a agenda. Vamos lá, minha agenda ela tá mais tranquila, porque assim, durante todo o início do primeiro semestre de 2025, estava extremamente lotada. Mas dia 18 e 19 vai estar rolando Donos do Nordeste. Sim. E quer ter 3 horas de conteúdo comigo, falando sobre mentalidade, sobre processo. Aqui só foi um resumo do que a gente fala sobre inteligência artificial. 18 e 19, Donos do Nordeste. E vai estar a Dailton, é um evento de França, né, que a gente já citou aqui. E assim, vão ter vários outros palestrantes também. 2 dias de imersão sobre negócio. Todo mundo aqui do Arca vai estar lá. Com certeza que a gente não perde. Inclusive, vou minha esposa, enfim. Eu acho que é uma oportunidade
de elevar a mentalidade. E sobre a agenda, tem essa que está mais próxima, tem mais um outro evento que eu só vou poder divulgar breve, e tem um evento muito grande que vai acontecer no final do ano, que eu vou ser âncora novamente desse evento. Top, que eu só vou poder divulgar breve, inclusive fechei o contrato hoje. Que Então, massa, já velho. vai Então, sair a novidade aí para vocês. vamos terminar de comemorar com as esfirras da Líbanos bora aqui. agora. Vamos Valeu. agora. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Até a próxima. Fica ligado, temporada já começou. Bora.